Voltamos a apresentar Revista Justiça. Estamos de volta, 10 horas e 18 minutos. Revista Justiça. Debate. Vamos falar sobre causas trabalhistas, mas principalmente sobre a recente decisão do STF que validou a jornada 12 por 36 por acordo individual. Estamos recebendo aqui em nossos estúdios o juiz do trabalho e vice-presidente da ANAMATRA, Dr. Walter Pugliese. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Cumprimento a você e a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Aproveito para cumprimentar também o meu colega Rogério Neves, juiz do trabalho aqui do TRT da 10ª Região, e o advogado Dr. André, que participará conosco aqui desse debate, um tema extremamente importante. Dr. André Santos é advogado e presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OABDF. Dr. André, seja bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado, Sérgio. Bom dia. Também aproveito para cumprimentar todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem, e cumprimento também o Dr. Walter, o Dr. Rogério Neiva aqui. Dr. Rogério, bom dia de novo. Mais uma vez, bom dia, Sérgio, bom dia aos nossos ouvintes, uma satisfação estar aqui participando. Me considero muito mais aqui um coadjuvante para acompanhar o que os nossos debatedores têm a contribuir com os nossos ouvintes e aqueles que nos acompanham no YouTube, que aproveito para saudar também, registrando que é uma satisfação ter a oportunidade de participar aqui desse diálogo com o colega e amigo Walter Pugliese, juiz do trabalho do TRT da 19ª Região e vice-presidente da ANAMATRA, que tem uma grande expertise, inclusive em termos de acompanhamento de proposições legislativas que impactam a vida e funcionamento do Poder Judiciário, e também o meu amigo André Santos, advogado militante na Justiça do Trabalho aqui no Distrito Federal, presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OABDF, que vem fazendo um trabalho muito importante, que aliás em alguns dias receberá a comenda da Ordem do Mérito Dom Bosco aqui do TRT da 10ª Região, de modo que seguramente o nosso ouvinte, aqueles que nos acompanham no YouTube, tem muito a aprender com os nossos debatedores. Vamos lá então, Dr. Walter, vamos aprender, como disse o Dr. Rogério, sobre essa questão da jornada 12 por 36. Só pode fazer um retrospecto dessa ação? Por que ela chegou até o Supremo Tribunal Federal? Temos dúvidas sobre ela, então? Perfeito, Sérgio. E é importante fazermos esse retrospecto, esse histórico, até para podermos contextualizar a questão que, ao fim e ao cabo, chegou ao Supremo Tribunal Federal e aqui foi resolvido pelo julgamento pelo plenário virtual, que se encerrou no dia 30 de junho. A ação direta de inconstitucionalidade foi ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde. E o questionamento dessa ADI foi o artigo 59A, que foi inserido na Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, pela Lei 13.467 de 2017, a conhecida, foi denominada Lei de Reforma Trabalhista. Esse artigo, ele criou uma espécie de exceção ao artigo 59, que disciplina a chamada duração do trabalho. O artigo 59 segue uma lógica que é prevista na própria Constituição Federal, considerando, e é importante se dizer isso, uma grande gama de direitos trabalhistas foram elencados na Constituição de 1988 pelo legislador originário, e dentre esses direitos que foram assegurados e entendidos como um patamar mínimo em relação aos direitos trabalhistas, consta a duração máxima de trabalho. Essa duração seria de 8 horas diárias e 44 horas semanais, como regra. Temos uma exceção, logo a seguinte, depois desse dispositivo que prevê essa jornada diária e semanal, que é aquela jornada de 6 horas nas hipóteses de turnos ininterruptos de revezamento. A Lei 13.467 veio a criar uma exceção a essa regra geral prevista na Constituição e no caput do artigo 59 da CLT, ao prever ser possível
a jornada de 12 por 36. O que é essa jornada? São 12 horas de trabalho por 36 horas de folga, de forma ininterrupta, sendo que devem ser observados os intervalos ou indenizados. Essa é a previsão do artigo 59 e foi sobre esse artigo, questionando esse artigo, que a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde ajuizou essa ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. É interessante e acho importante, se me permite, fazer esse histórico, porque até 2017, com a edição da Lei 13.467, que provocou essa reforma trabalhista, não havia positivado, ou seja, não havia uma norma específica que previsse essa jornada de uma forma geral. Antes de 2012, que foi quando o Tribunal Superior do Trabalho procurou, através de uma súmula, a súmula 444, passar alguns critérios para serem observados nessa jornada de 12 por 36 de uma forma geral, tínhamos apenas a lei, que é a lei, me permita aqui, é a lei 11.901 de 2009, que regula a profissão do bombeiro civil. Essa lei previu, é uma lei de 2009, previu a jornada para os bombeiros civis de 12 horas de trabalhos ininterruptas com 36 horas de descanso, limitando-se essa jornada semanal a 36 horas. Era a única disposição normativa legal que fazia referência, previa essa jornada de 12 por 36. E em algumas decisões trabalhistas havia uma jurisprudência inicial que aplicava para determinadas outras categorias essa jornada, entendia possível a aplicação em situações excepcionais para determinadas categorias, a aplicação dessa jornada prevista em lei para os bombeiros civis de forma analógica. Somente em 2012 é que o Tribunal Superior do Trabalho ele sumulou, ou seja, uniformizou uma jurisprudência em torno dessa jornada que foi possível ser aplicado a outras categorias. Só que a súmula ela restringiu essa aplicação a situações excepcionais. A situações excepcionais. Dentro dessa lógica, temos a situação prática da realidade, que essa jornada começou a ser praticada de uma forma mais, digamos assim, mais ampla. Exatamente. Sempre tendo em mente esses critérios, esses requisitos previstos nesse entendimento sumulado do TST. Situações excepcionais e o segundo e mais importante para esse nosso debate, que essa previsão tenha sido previamente discutida e deliberada em negociação coletiva com a participação sindical. Ou seja, a jornada de 12 por 36 poderia ser aplicada em qualquer categoria, desde que se observasse situações excepcionais que conduzissem a uma compreensão de que aquela jornada seria adequada para aquele tipo de atividade exercida por determinada categoria e que essa previsão tivesse sido discutida com o sindicato e negociada e prevista em acordo ou convenção coletiva. Essa é a situação. Antes de 2012, quando não havia nenhuma previsão, apenas a aplicação jurisprudencial por analogia. Após 2012, com a súmula 444 do TST, e tivemos essa alteração em 2017 com a Lei 13.467, que resolveu, digamos assim, tornar geral a aplicação da jornada de 12 por 36, colocando aí sim, esse é o ponto, digamos assim, de controvérsia que foi, ao fim e ao cabo, solucionado pelo Supremo Tribunal Federal. Permitiu que essa aplicação fosse negociada individualmente entre o trabalhador e o seu empregador, através do chamado acordo individual.
não mais sendo necessário como um requisito de validade da jornada de 12 por 36 a negociação coletiva. Esse é o ponto de, digamos assim, de controvérsia maior que foi levada ao Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, doutor André, eu conheci a jornada 12 por 36, por exemplo, com a segurança pública, com a saúde. Eu já trabalhei 12 por 36 quando fui escriturário e também, por exemplo, os brigadistas. Com essa decisão agora, então, qualquer emprego, qualquer área pode ter esse trabalho 12 por 36? Veja, Sérgio, aqui já cumprimentando o Dr. Walter pelo seu contexto histórico, e aí eu faço, assim, um acréscimo, né, nesse contexto histórico, e já te respondo, Sérgio, é que havia já uma disposição em legislação federal, que é a Lei Complementar 150 de 2015, e ela traz essa disposição de acordo por escrito entre as partes, empregador e empregado doméstico, que em tese é uma categoria bem menos favorecida do que a maioria dos casos em que se aplicam a jornada 12 por 36. De fato, a maioria dessas categorias que aplicam essa jornada é os vigilantes, é a área de segurança, é a área de saúde, enfermeiros, brigadistas, por conta da lei de 2009, e em 2012 o TST veio e sacramentou dizendo que pode, claro, determinar essa jornada 12 por 36 desde que seja por acordo coletivo. Só que desde 2015, lá no artigo 10 da Lei Complementar 150 de 2015, ele traz essa faculdade para o empregador doméstico em celebrar uma jornada 12 por 36 por acordo escrito. E se não houver o acordo escrito, aí não tem, digamos assim, não teremos uma validade formal, porque se o empregado entra no futuro pedindo uma jornada de trabalho, uma hora extra acima da 8ª, não tem como o empregador se basear e falar, não, eu tinha uma jornada legal de 12 por 36, mas eu não apresento o acordo escrito. A lei é muito clara, ela fala acordo escrito no artigo 10 da lei. Em 2017, então, veio a reforma trabalhista e porque todos estavam com uma visão na reforma trabalhista, né, e aqui já cumprimentando e parabenizando, se é que posso, o STF por essa decisão, mas eu acredito que a decisão é acertada, o assunto já existia em 2015 e ele empodera, sim, o empregado, o empregador, para que se negocie o que é melhor, e aqui partindo do pressuposto que todos estão com boa fé, é lógico que eu não vou impor para o empregado nada, é uma negociação. Olha, aqui a jornada será 12 por 36, assim fica bom para você? Fica bom, respeitando, claro, as horas aí de intervalo que tem que se respeitar. Então, existia em 2015, só que não tivemos nenhum tipo de ação discutindo essa possibilidade, e aqui eu vejo que o empregador doméstico, o empregado doméstico é bem menos favorecido do que qualquer outro empregado que atue em uma empresa privada, até porque a empresa visa lucro, o empregador doméstico não visa lucro. Então, já respondendo, acredito que foi uma decisão acertada e havia, sim, essa possibilidade de acordo individual por escrito já em 2015. Doutor Rogério Neiva. Então, Sérgio, agradecendo a oportunidade da participação e reiterando a satisfação aqui com os nossos debatedores, eu queria, com a sua permissão, Sérgio, fazer uma observação e depois, na sequência, duas provocações, duas perguntas aos nossos debatedores. A primeira, né, a consideração que eu tenho a fazer é o seguinte, eu acho que, e aí é uma visão muito particular, né, e própria, sem a pretensão aí do monopólio da verdade, mas na minha opinião, qualquer crítica que se faça a essa decisão do STF, inclusive ao próprio condutor da decisão, que foi o ministro Gilmar, com o voto divergente, é legítima qualquer crítica. Agora, o que não se pode criticar é dizer que o STF não tratou desse tema, assim, e aí eu volto a dizer, a minha visão, lendo os votos, e principalmente o voto divergente, assim, o nível de debate que o STF tratou ao enfrentar essa questão. O voto do ministro Gilmar Mendes teve 11 páginas, e aí eu tive, né, me chamou a atenção, no voto ele cita, vejam
caro Sérgio, caro Walter, caro André e caros ouvintes. As referências bibliográficas do voto do ministro Gilmar. É um voto de fazer inveja assim, a muitas dissertações de mestrado, no mínimo. Ronald Coase, o livro Afirma o Mercado e o Direito. Thomas Piketty, O Capital no Século XXI. Roberto Campos, A Lanterna na Polpa, Memórias. Um livro do hoje ministro Sérgio Pinto Martins, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Flexibilização das Condições de Trabalho. Um livro sobre a própria reforma do ministro Ives Gandra Martins Filho. Alexi, a teoria dos direitos fundamentais, e há uma menção ao precedente já mencionado aqui, tanto pelo Dr. Waldo quanto pelo Dr. André, na ADI 4842, que tratou dos bombeiros civis. E mais, assim, aí eu peço licença aqui para ler um trecho rápido aqui da decisão, em que o ministro Gilmar diz: um paradigma, aí ele bota entre aspas, um paradigma perdido, que exprime um modo de organização trabalhista sindical corporativo matizado por esse contexto de produção fordista. No fundo, ele está desenvolvendo esse raciocínio para criticar a ideia, né, do que seria aí um paternalismo estatal quanto a essa limitação à manifestação da vontade do empregado. Um produto nacional bem próprio que deu ensejo a algo não menos singular, um estilo de regulação do mercado de trabalho que assume feição paternalista. A partir dessa lógica, o direito do trabalho, apesar de sua índole privada, tornou-se um verdadeiro mar de protecionismo engendrado por normas de ordem pública que deixam pouca margem para a autonomia das partes e para a disponibilidade de direitos. Essa cultura paternalista, que se desenvolveu há décadas e que persiste, gera uma compreensão do direito do trabalho fundada em dualismo necessariamente antagônico entre empregador e empregado. As apresentações da contraposição variam, mas há um leitmotiv, a querela entre capital e trabalho, que anima a perspectiva marxista da luta de classe. Essa dicotomia é um clássico chamado conflito distributivo. Então, assim, ainda qualquer crítica que se faça, né, e isso eu fiz menção aqui ao voto condutor, que é o voto do ministro Gilmar, e que foi divergente, mas o voto do ministro Marco Aurélio em nada perde para o voto do ministro. Então, assim, o Supremo fez um enfrentamento bastante responsável, cuidadoso, profundo dessa matéria. Então, esse era o destaque que eu queria fazer e que eu acho que não poderia passar desapercebido. Agora, as provocações que eu faço aqui são as seguintes. Primeiro, e aí, assim, é uma pergunta, né, que eu queria ouvir a opinião dos colegas, uma pergunta provocativa. Será que, e obviamente, né, e nós não podemos perder de vista, que o Supremo fez foi simplesmente enfrentar aquilo que o legislador infraconstitucional decidiu. Né, a luz, né, o voto do ministro Marco Aurélio, por exemplo, é muito contundente sobre a inconstitucionalidade, que ele entende que viola o artigo 7º quanto à questão da limitação que está para a compensação de jornada, necessitando, na visão dele, na leitura do artigo 7º, de negociação coletiva. Mas, assim, não podemos perder de vista que foi uma lei, né, uma manifestação do legislador infraconstitucional submetida ao Supremo para análise da constitucionalidade. Ponto. Muito bem, mas ainda assim eu ponderaria o seguinte: provocação e pergunta número 1. A partir do momento que eu digo que eu posso fazer 12 por 30, e até pegando carona aqui numa das colocações do Dr. André, a partir do momento que eu digo que eu posso fazer 12 por 36 por acordo individual, a pergunta é: haverá algum empregado no Brasil, alguma relação de emprego em que um empregador querendo e o empregado não querendo não vai ter esse acordo individual? E aí eu estou falando, né, não estou falando do jogador não estou falando do Gabigol do Flamengo, né, não estou falando daquela situação, né, em que que não é a realidade da grande maioria das relações de emprego. Provocação número 1. Provocação número 2. Será que isso não diminui o poder dos sindicatos? Ainda, volto a dizer, que no fundo a origem seja uma manifestação do legislador infraconstitucional. E eu digo isso por quê? Eu tive uma experiência muito rica durante 4 anos na vice-presidência do TST, que era o órgão de gestão nacional das políticas de conciliação, e, ao mesmo tempo, também o responsável pela busca da solução autocompositiva dos conflitos coletivos nacionais. E eu vi, por exemplo, né, até me deu um estalo aqui quando o Dr. Walter lembrava que era uma entidade representativa dos empregados da saúde que ajuização. Porque tinha um caso que era comum que batesse as portas do TST, de um segmento, e não vou falar aqui qual é,
mas era do setor de saúde, né? Eram instituições hospitalares, né? Empregados da saúde, em que o 12, isso antes da reforma, o 12 por 36, dependendo da negociação coletiva, era uma arma na mão do sindicato. E eu já ouvi isso do representante patronal, ele dizer assim, em reunião unilateral, eu e o lado patronal, e o sujeito dizia assim para mim, mas eu preciso do 12 por 36. E aí a gente conversava para saber o seguinte, o que eu vou entregar, o que ele ia entregar para o sindicato para conseguir o 12 por 36. Né? E eu até, houve um momento, né, assim, um momento assim que você vai, né, que um mediador nunca, né, mas que às vezes acontece, né, não, então entra logo com dissídio, né, então já que vocês estão nessa espaço todo, aí o sujeito dizia, o patronal, não posso entrar com dissídio, não posso permitir que o sindicato entre com dissídio, que eu preciso do 12 por 36, que eu não vou ter no dissídio. Então, a segunda pergunta é essa, isso não diminui o poder do sindicato? Vamos à primeira pergunta e acrescento para o senhor. Um trabalhador que, a partir dessa decisão, o empregador, o patrão, precisa que ele vá para a jornada 12 por 36 e ele não aceite. O que acontece, então? Ele é obrigado a aceitar? É demitido? Bom, vamos lá, Sérgio. Primeiramente, eu parabenizo aqui o doutor André pela sua intervenção, que fez uma lembrança interessante, que eu não tinha realmente, quando estava me preparando aqui para o debate, não me lembrei dessa previsão da lei complementar que regulamentou o trabalho dos domésticos. E é bom pontuar porque a súmula 44 do TST, além de prever que essa jornada, que é uma jornada especial de compensação, seria especificamente para casos excepcionais, além da convenção coletiva, por óbvio, também seria possível em havendo lei federal prevendo, que é o caso da lei dos bombeiros civis, que é o caso também dos domésticos. Apenas fazendo uma ponderação que quando a lei dos domésticos previu o acordo escrito entre patrão e o empregado ou empregada doméstica, observou muito claramente a situação peculiar dessa relação, que é diferente de uma relação das empresas, de pessoas jurídicas, né? Você trata ali, são duas pessoas físicas que estão se relacionando, são pouquíssimos, a memória que eu tenho é que são pouquíssimos sindicatos de trabalhadoras domésticas, sindicatos é até difícil como é que você vai montar um sindicato de empregadores para fazer qualquer tipo de negociação. Tem de ser, pela peculiaridade da relação, tem que ser, obviamente, um trato entre o empregado ou empregada doméstica e o seu empregador. O doutor Rogério colocou uma situação muito interessante e fazendo o gancho com a posição que o doutor André levantou da correção, digamos assim, dessa previsão legislativa do acordo individual. Já respondendo também ao doutor Rogério, me parece claro que, efetivamente, ao possibilitar o acordo individual, isso enfraquece a participação dos sindicatos, não tenha dúvidas. Por quê? Porque é muito mais fácil para o empregador, que tem uma ascendência natural sobre o seu empregado, tratar diretamente com o empregado do que tratar com o empregador. E daí a importância, e aqui nós trazemos as premissas que levaram o legislador constituinte a prever todos aqueles direitos na CLT, e inclusive esse artigo, que é o artigo 7º, inciso 13, que previu expressamente a compensação ou a redução da jornada de trabalho apenas por acordo ou convenção coletiva, ou seja, a presença do sindicato. Porque você tem nas relações trabalhistas uma relação assimétrica. A própria lei prevê a dependência do empregado, ou seja, dentro desta relação contratual de emprego, o empregado é a parte mais frágil dessa relação. Por quê? Porque precisa daquele emprego que lhe dará a contraprestação remuneratória necessária à sua subsistência e da sua família. Então, até respondendo também a sua pergunta e fazendo o gancho também com a pergunta, com a provocação que foi feita pelo Dr. Rogério. Mas é claro que qualquer empregado que necessita daquele emprego para manter a sua própria subsistência e a subsistência da sua família, não vai se negar
a uma proposta do seu empregador, que é de uma jornada de 12 por 36. Porque ele sabe que, se ele se negar, está sujeito a ser dispensado, porque além dele há não sei quantos mil ou milhões de outros trabalhadores na mesma condição que aceitariam, justamente para ter oportunidade. Nós estamos falando de um país que tem um número em torno de 30 milhões de desempregados, sem falar daqueles que são considerados os desalentados. Então, a análise dessa questão, uma análise crítica respeitosa em relação ao que previu a lei infraconstitucional, a 13.467, que previu o acordo individual para essa jornada de 12 por 36, o ponto crítico diz respeito justamente à assimetria dessa relação. Você não tem dois sujeitos na mesma condição. E isso é bom que se diga que não é uma realidade única das relações trabalhistas. Porque é muito interessante, a gente vemos muitas críticas, porque a Justiça do Trabalho é protecionista em relação ao trabalhador, a legislação é muito protecionista em relação ao trabalhador, nas relações de trabalho, isso cria dificuldades. Não é apenas uma situação específica das relações de trabalho. O legislador constituinte verificou pela própria natureza da relação. Você tem o quê? O empregado é aquele que está na dependência econômica, ele necessita daquele trabalho e se coloca numa relação de dependência. Tanto é que se tem como certo, claro, o chamado poder diretivo do empregador, porque é ele que contrata, é ele que paga e é ele que pode, eventualmente, dispensar aquele empregado, inclusive sem uma justa causa. Simplesmente não, entendendo que não quer mais aquele empregado, pode dispensá-lo sem justa causa. Então, há uma assimetria dessa relação. Isso não é uma coisa só das relações trabalhistas. Eu dou o exemplo das relações consumeristas. Relação do direito do consumidor, Lei 8.078, no artigo 4, inciso 1, que dispõe sobre os princípios que se estabelece na chamada Política Nacional de Relações de Consumo, está dizendo aqui, reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Então você tem um paralelo. O trabalhador é a parte vulnerável na relação de trabalho, da mesma forma que o consumidor é a parte vulnerável numa relação de consumo. Isso não tem nada a ver com o perfil pessoal. Por exemplo, o homem mais rico do Brasil, numa relação de consumo, se ele se sentir prejudicado e for até o judiciário, nessa relação jurídica, ele será a parte vulnerável, independentemente de ter condições de comprar aquela empresa na qual ele, enfim, buscou o bem ou o serviço que ele contratou. É a legislação, o legislador que verifica na relação se há uma assimetria entre as partes e define as formas de proteção. Então, entendemos de forma muito respeitosa que não é uma boa solução prever uma jornada de 12 por 36 sendo negociada por acordo individual. O ideal, no plano do ideal, seria manter o que a Constituição, na nossa visão respeitosa, previu no artigo 7º, inciso 3º, que as hipóteses de compensação, quando há jornada extraordinária, deve ser feito através de acordo ou convenção coletiva. Doutor André Santos, vamos voltar a esse ponto então sobre o trabalhador que pode ser obrigado a fazer essa jornada 12 por 36 e o senhor aproveita e responde as provocações feitas pelo doutor Rogério Neiva. Provocações bem difíceis, né? Mas o bom é que nós estamos aqui no campo acadêmico, então nós podemos falar tranquilamente, claro que é a minha opinião, então eu fico muito confortável, viu, Sérgio? Eu não queria fazer esse contraponto, mas vai me surgindo essas nuances em que parece que a ideia foi essa mesmo. Eu acho que ele já fez esse convite sabendo. Não, o André vai falar mais ou menos nessa linha e tal. O doutor Walter vai falar mais ou menos nessa linha. Mas essa questão do acordo individual, se vai ter ou não, se for uma imposição do empregador, no início da minha fala eu falei, claro, que todos, eu parto do pressuposto que todos estão agindo de boa fé. Se haver uma imposição, não é salutar
Não vai ser um acordo, né? O acordo, como com muita propriedade, sabe, Dr. Rogério Neiva, tem que ser algo, em tese, bom para ambas as partes. Então, vamos lá, digamos que o empregador, ele vai te contratar e as regras para aquela contratação é uma jornada 12/36. Trabalho ininterrupto, tem almoço, tem janta, como é que funciona isso? Tem que ter. Acima de 6 horas trabalhadas por dia, você tem que ter 1 hora de intervalo aí, de intrajornada, seja no período da manhã ou no período da noite. Isso é básico. Agora, você, Sérgio, quando você chegou para trabalhar aqui, o horário que te dispuseram aí, olha, é de 8 da manhã às 3 da tarde. Fica bom para você? Fica legal. Então, nós vamos celebrar um contrato de trabalho. Eu acho que se, até por conta do direito do poder potestativo, do poder diretivo do empregador, cabe a ele, sim, discriminar qual que é o horário de trabalho. Ele também tem regras que ele tem que cumprir, a exemplo, manter um ambiente de trabalho seguro. Né? Você não vai deixar lá um empregado trabalhando 24 horas por dia, porque isso afeta a sua saúde. Em que pese, a maioria desses empregados que trabalham nessas jornadas 12/36, eles têm 2 empregos. E eu falo com propriedade porque eu atendo muitos vigilantes, muitos brigadistas que atuam nessa jornada 12/36. Ele trabalha hoje aqui na sua empresa, amanhã ele trabalha em outra empresa. Então, um exemplo, das 7 às 19 no emprego, amanhã de 7 às 19 em outro. De 7 às 19 agora, né, aqui de 19 às 7 aqui no STF como vigilante, e aí ele sai, vai para casa, descansa, e à noite, de novo, ele vai para outro emprego também como vigilante em outro local, numa empresa particular, por exemplo. Então, eu vejo com bons olhos, já nessa questão da decisão, eu acho sim que pode. E outra, na questão do sindicato, diminuir o poder do sindicato, de fato, não tem todas as categorias, nós não temos sindicato. Em Brasília, por exemplo, eu não conheço sindicato dos empregadores domésticos. Tem um sindicato dos empregados domésticos aqui, mas da categoria dos empregados. E pensar que o poder, digamos assim, do sindicato estaria intrinsecamente nessa questão da jornada, eu penso que não. Eu acho que o poder do sindicato aqui vai muito além dessa jornada e partindo do pressuposto que todos estão de boa fé, eu acredito que isso não diminui de forma alguma o poder do sindicato, essa decisão não diminui. A experiência que nós temos tendo, até pela própria leitura do voto do ministro Gilmar Mendes, que foi o voto condutor dessa decisão que nós estamos discutindo, aquela figura que criou, quando se criou a CLT em 1940, lá da década de 40, aquele trabalhador daquela época, ele não existe mais. Então, esse trabalhador, ele pode negociar uma jornada e, na minha visão, o fato de negociar uma jornada de trabalho não diminui de forma alguma o sindicato. Aí é o meu ponto de vista, claro. Se tivesse umas outras coisas, né, que ele pudesse negociar, aí sim poderíamos falar em diminuição do sindicato e empoderamento do empregado, o que não é o caso. Agora, na jornada em si, eu penso que eles podem sim negociar, cabe ao empregador, cabe ao empregado, decidirem o que é melhor ali para ambas as partes. Temos 8 minutos, doutor Rogério Neiva, antes de encerrarmos esse debate. E o que o senhor coloca aí como mais provocação para os nossos convidados responder? Eu estou aqui para provocar, né? Hoje eu sou o provocador. Não, assim, e aí, né, eu vou fazer uma ponderação e provocando no sentido, né, de ouvir, né, dos colegas qual é a compreensão, se isso faz sentido ou não. O primeiro ponto é que, por um lado, até o Dr. Walter, que, como bom conhecedor, né, do processo legislativo, eu só estou falando isso porque o Dr. Walter, ele foi, na gestão passada da Amatro, o diretor de assuntos legislativos, mas assim, a impressão que ele domina tanto, né, o processo legislativo, que eu imagino que ele não vai, mesmo agora ocupando a vice-presidência, não vai se desligar disso, né, mas o fato é que eu faço a indagação até se tem na memória dele, em algum momento que eu me lembro disso,
foi cogitado a flexibilização do 12 por 36 para setores específicos, se eu não me engano, a saúde. Se isso de fato aconteceu num dado momento lá da tramitação da reforma. E até porque a verdade é a seguinte, 12 por 36 só vai existir, só faz sentido em empresas que têm um funcionamento de maneira peculiar. Se a gente for pensar, por exemplo, num comércio, né, que abre, que funciona no horário comercial, isso não faz muito sentido, né, esse tipo de jornada. Então, assim, por um lado, como acontece no caso dos bombeiros civis, né, isso só, na prática, eu acredito que só vai acontecer em setores que têm as suas peculiaridades para funcionar, a empresa funcionar dessa maneira. Temos até muitos comércios 24 horas, aí cabe então. Aí talvez faria sentido adotar um regime de 12 por 36. Eu estou falando isso para dizer que, assim, o que aconteceu? O legislador generalizou aquilo que até então que tinha uma lei, né, tirando o caso dos domésticos, né, particular. Mas assim, a pergunta faria sentido, talvez nem fizesse sentido essa generalização, porque na prática a tendência é que apenas setores específicos, não obstante a possibilidade de comércio funcionar 24 horas. Agora, o que eu acho como desafio, e aí pensando para além do aspecto propriamente jurídico e constitucional, porque se nós formos fazer um debate constitucional que o Supremo fez, ele, por um lado, academicamente é interminável, e, por outro lado, do ponto de vista jurisprudencial está resolvido. Porque se você, como o Dr. Walter trouxe, se você for ler o artigo 7º da Constituição, inciso 13, lá vai dizer que compensação é só negociação coletiva, né? Mas a grande questão que eu provocaria é o seguinte, pensando na lógica da saúde do trabalhador, né? O que será que no futuro os dados epidemiológicos, inclusive do INSS, vão nos trazer relacionando jornada de 12 por 36 com doenças ocupacionais, né, enfim, e outros problemas. Aí, a depender do que o futuro disser, a gente pode até voltar a ter essa conversa, mais numa perspectiva não propriamente jurídica, mas sim de política pública, né? Dr. Walter, um minutinho para essa resposta, por favor. Rapidamente. Primeiramente, sobre essa questão, se foi tratado nas discussões da reforma, questão específica para a área de saúde, eu realmente não me recordo, até porque a discussão da lei, uma crítica que nós fazemos, foi feito numa velocidade incrível, com muito pouco possibilidade e espaço para efetiva discussão e debate sobre o que estava sendo apreciado no Congresso em relação à reforma. O que o Dr. Rogério levantou aqui, eu pego também um gancho com o que o Dr. André falou, que na prática, quem faz 12 por 36 tem mais de um emprego. Então você veja que situação, Sérgio. Teríamos que ter um bloqueio, não pode ter segundo emprego? Não, mas veja que situação. Você tem aquele trabalhador que nas 36 horas, porque se entendeu, jornada tem relacionado à saúde e segurança do trabalhador. Se entendeu que 12 horas de jornada ininterrupta, e a lei fala que os intervalos podem ser indenizados, ou seja, você passar 12 horas seguidas, é o que nós temos, porque dificilmente você vai ter uma empresa, alguém que vai tirar folga de 1 hora de todos os empregados de 12 horas para o almoço. Então, o normal é se indenizar, o trabalhador passar 12 horas. Nas 36 que ele deveria descansar, ele já vai para outro emprego. Então, potencializa com toda certeza, eu não tenho dúvida, doutor Rogério, de lhe dizer que isso potencializa as hipóteses de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. E mais, nós temos essa percepção de que essa jornada ela é mais aplicada, digamos assim, nas áreas de saúde e de segurança, vigilância. Eu sou muito sincero, eu não ficaria tranquilo se, por exemplo, eu fosse ser atendido por uma eventual necessidade num hospital, por uma enfermeira que trabalhou não sei quantas horas, 12 horas no emprego, e mal descansou e já está num segundo emprego. Eu teria receio de um vigilante que eventualmente porte arma, que esteja depois de 12 horas de trabalho não ter descansado o suficiente e estar num outro emprego portando arma. Então são situações que transcendem a questão meramente jurídica e constitucional que foi abordada na decisão do Supremo.
e que nos leva a enfrentar questões fáticas do dia a dia, da realidade do que se vê no dia a dia dos trabalhadores que estão submetidos a esse tipo de jornada. Doutor André, rapidamente, por favor. Aqui neste ponto, eu tenho que concordar com o Dr. Walter, e inclusive um ponto que a decisão trouxe, e nós não comentamos aqui, é igualar uma jornada noturna com a jornada diurna, digamos assim. Antes da reforma trabalhista, aquele empregado que trabalhava de 19 às 7, por exemplo, ele recebia o adicional noturno até às 5 da manhã, a jurisprudência prorrogava até às 7 porque a jornada dele se estendia. Hoje, com essa legislação e com essa decisão, não, ele só vai receber até às 5 da manhã. Isso, claro, vai potencializar, sim, a doença, vai ter uma doença maior esse empregado, é um ponto de vista meu. E esse empregado também, ele tem que saber, essas pessoas têm que saber que não adianta ter 2, 3 empregos, porque se eu ficar, por exemplo, o dia todo sem tomar água, isso faz mal para a minha saúde. A pessoa, ela tem que ter esse controle, ela tem que saber que isso prejudica ela. A jornada 12 por 36 trabalha 12, descansa 36. Ah, mas eu não posso, eu preciso alimentar a minha casa, eu preciso alimentar a minha família, como é que eu vou fazer? Então, nós temos que nos organizar e pensar em algo melhor para essas pessoas. De fato, essa jornada 12 por 36, essa quantidade de empregos, 2 empregos, por exemplo, vai potencializar essa doença ocupacional, essa saúde desses empregados, e a gente já tem visto isso, várias pessoas com problema de depressão, com problema de saúde psicossocial, tudo isso. Podemos ter um bloqueio desse segundo emprego, a legislação? Eu não vejo como bloquear, porque se não há incompatibilidade de horário, ele pode. Aí é uma liberalidade do empregado. Ele tem que saber o que é bom para ele, e naquela condição ele precisa daqueles 2 empregos. Enfim, é uma decisão pessoal dele. Muito bem, chegamos ao final desse debate falando sobre decisão recente do STF que validou a jornada 12 por 36 por acordo individual. Quero começar agradecendo ao Dr. Rogério Neva conosco aqui na Rádio Justiça, o nosso colunista e também juiz do trabalho. Dr. Rogério, muito obrigado. Eu que agradeço, Sérgio, uma satisfação poder participar desse rico e relevante debate. Sim, que já tem toda a pinta para uma segunda parte, para continuarmos a debater aqui na Rádio Justiça. Agradeço também ao juiz do trabalho e vice-presidente da ANAMATRA, Dr. Walter Pugliese. Dr. Walter, obrigado por estar conosco aqui. Eu que agradeço, Sérgio, a oportunidade, cumprimento e agradeço também a participação do Dr. Rogério, Dr. André e adiro ao que o Dr. Rogério falou. Riquíssimo debate. Muito obrigado. Estou à disposição sempre. Também o Dr. André Santos, ele é advogado e presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OABDF. Dr. André. Também agradeço, Sérgio, já desejo um bom dia de trabalho para todos, cumprimento meus colegas, Dr. Walter, Dr. Rogério, e também estou sempre à disposição. E você, ouvinte, que nos acompanha pela Rádio Justiça e também pelo YouTube, essa entrevista vai estar disponível também futuramente no YouTube para você acompanhar quando quiser. 11h01, Revista Justiça vai ficando por aqui.